Minha mãe gostava de falar o nome de todo mundo completo. A Luiz Antônio. A Luiz Antônio nasceu no dia 5, né, de junho de 65. A minha mãe gostava de contar essa história, porque assim que ele nasceu, minha mãe disse que sentiu um forte desejo de entregá-lo para Deus, né, de consagrá-lo. E aí ela contava que falou para o meu pai, antes de voltar para casa, quero passar numa igreja. Aí meu pai, que isso? A gente está saindo da maternidade, você quer passar numa igreja? Que coisa louca é essa? E ela, não, eu preciso passar numa igreja. Ela falava, eu entrei na primeira igreja, mais próxima, e peguei o meu filho e fui lá no altar consagrá-lo. Aí ela contava que entregou ele para Deus, né? Do jeito dela, né? Com o entendimento que ela tinha, ela consagrou ele, entregou ele para Deus. E ela tinha muito orgulho de falar isso, meu filho é consagrado. Ele foi entregue a Deus, né? E o Luiz realmente, ele sempre teve o coração dele muito voltado, assim, para as coisas de Deus. Ele gostava de ler o Novo Testamento, lá em casa tinha muitos Novos Testamentos espalhados, né? Aqueles que os gideões dão para a gente, e ele lia, né? O Novo Testamento. Ele leu não sei quantas vezes esse Novo Testamento. Ele tocava violão, tocava piano, né? E eu me lembro que ele ia lá para a igreja, durante o dia a igreja estava fechada, aí ele pulava o muro da igreja, né? Para ir tocar piano. A igreja, eu achava aquilo muito engraçado. Aí o pastor Sinomar falou para ele, não precisa fazer isso, dou a chave, né? Você quer tocar piano? Pode tocar piano. E ele amava tocar violão, piano. O Luiz é um autodidata, né? Ele sempre foi muito estudioso, sempre saiu muito bem na escola, né? Eu gostava muito de conversar com ele, porque não tinha nenhum assunto que ele não conseguia falar a respeito, né? Bem, a Luísio e eu nos conhecemos em 1987, quando eu fui numa reunião de jovens lá na Fama, na Igreja Luz para os Povos, e ele estava dirigindo o louvor. Na verdade, ele era o líder dos jovens nessa época. E eu entrei e eu sentei lá na frente, no primeiro banco. Como eu sou filha de pastor, e eu passei minha infância, adolescência, juventude na igreja, então eu sempre tive esse hábito, né, de sentar na frente. E eu me lembro que eu entrei, ele estava dirigindo o louvor, no final do culto nós conversamos, porque eu estava visitando e naquela época não eram muitos jovens. Então um visitante fazia diferença. E eu voltei no sábado seguinte, depois eu participei também do primeiro retiro para discipuladores que ele realizou. E aquele retiro foi algo marcante. De fato, havia uma unção sobre a vida do Aloísio ali. E Deus moveu na minha vida poderosamente. E eu decidi permanecer ali, naquela igreja local. Bem, depois disso, é claro que foram questão de meses, né? A gente começou a se olhar. Ele nega. Mas éramos solteiros. E havia algumas moças, né? Eu acho que muitas moças interessadas nele, né? Ele era solteiro, líder dos jovens, e eu também. E eu queria realmente ter um relacionamento sério para me casar. E nós começamos a conversar e oramos durante 30 dias para que a gente pudesse entrar num relacionamento da corte. Não tinha esse nome, mas era corte. E no final de 1987, nós começamos a nos relacionar e um ano depois nós nos casamos. Quando
teve também a ordenação do Aloísio, porque o Aloísio foi ordenado ao Ministério Pastoral em agosto de 1988. E nós nos casamos em dezembro de 1988. Então eu já me casei com um pastor. Quando ele começou o trabalho com jovens, eram poucos jovens, eram cerca de 30, 40 jovens, e aquele trabalho foi crescendo e depois ele começou ali o discipulado com os jovens, e ele sempre teve esse dom, né, esse chamado para ensinar a palavra, e aquilo produziu um avivamento. Os retiros de jovens eram assim muito intensos, a presença de Deus. Para começar, não tinha lazer, mas os jovens nem se importavam de não ter lazer, porque era reunião de manhã, à tarde e à noite, e a presença de Deus era muito intensa. E a ordenação dele foi, na verdade, um reconhecimento de um chamado, de uma unção que já estava sobre ele. Eu tinha 21 anos de idade quando eu fui convidado para ir numa reunião de uma célula para uma moça da igreja, e isso era no dia 2 de maio de 1990. Foi uma noite muito especial para mim, porque foi nesse dia que eu conheci o pastor Aloísio. E naquela noite eu nasci de novo, tive uma experiência muito poderosa com Deus. Eu sempre digo que é uma noite muito especial porque eu conheci a Deus naquele dia, conheci o meu pastor, o pastor Aloísio, e a minha esposa, que depois eu casaria com ela. E aqui começa a minha história com o pastor Aloísio. Então mergulhei de cabeça na vida da igreja e mesmo sem ser líder nem coisa alguma, eu realmente me aproximei do pastor Aloísio de tal maneira que era algo divino, porque a gente era tão diferente e apesar de termos temperamentos tão diferentes, distintos, Deus nos uniu. Muitas vezes eu ia para a casa do pastor Aloísio, depois do culto ali, eu chegava lá, a pastora Márcia falava para ele: Aloísio, o seu discípulo está aí. E muitas vezes até ele tinha que me convidar para ir embora, porque já estava tarde, né? E eu não desconfiava. A minha esposa ajudava nisso também. Nessa altura, o pastor Aloísio era o pastor de jovens da Luz para os Povos e também ministro de louvor e tudo mais. E ele também tinha começado o seminário, ele que montou esse seminário. E então eu fui fazer seminário, eu estava envolvido com os jovens, com ele, tudo que estava acontecendo a gente estava junto. E nessa maneira eu fui me tornando discípulo, me tornei líder, discipulador, todo o tempo próximo do pastor Aloísio. Até que em 1996, 95 para 96, o pastor Aloísio tinha um desejo no coração dele de ir para os Estados Unidos. E eu estava construindo uma casa, me lembro, e eu falei: não, eu vou com você, eu vou vender essa casa e vou com você para os Estados Unidos. E na época eu até me lembro que eu ofereci a casa para o pastor Sinomar, ele ia comprar para o filho dele, e ele foi lá e falou: não, essa casa, Deus falou para mim que ela é sua, não é para eu comprar não. E foi tão realmente de Deus, porque era nessa casa que depois viria nascer a videira, né? E eu fiquei ali, o pastor Luiz não foi para os Estados Unidos, não, na época não deu certo, eu também não fui com ele, obviamente, e ele foi para a Inglaterra, se eu não me engano, no ano de 96. Bem, em 1996, nós fomos para a Inglaterra. Havia um desejo no coração do Aloísio de pastorear uma igreja local. E surgiu essa oportunidade de estudar inglês na Inglaterra. Ele ganhou uma bolsa de estudos. Então, eles liberaram e nós fomos passar 6 meses lá. Durante 6 meses, ele estudou inglês e depois, a convite de um pastor de uma igreja brasileira, Bread of Life, ele convidou o Aloísio para dar o cursão na igreja. E então, nós ficamos mais 6 meses. E ao ministrar o cursão, foi um avivamento na igreja e eles não esperavam isso. Acho que eles ficaram surpresos com o resultado, como que as pessoas ali, cerca de 30 pessoas mais ou menos, elas foram avivadas. E o pastor então fez um convite para ele. Ele falou: não, você não vai voltar para o Brasil, você vai ficar aqui. Nós vamos abrir uma igreja com você. E fez uma proposta para o Aloísio. Nós conversamos, oramos, jejuamos, mas não tínhamos uma palavra de Deus para ficar lá.
não era algo que aquecia o nosso coração e não sentimos confirmação. E decidimos então voltar para o Brasil. Então eu perguntei para ele, falei, mas como nós vamos voltar se nós não temos dinheiro para comprar passagens? Ele falou, não se preocupe, Márcia, porque o Deus que nos trouxe vai nos levar de volta. Naquela hora eu senti paz, que eu pensei, bem, ele deve ter algum plano que eu não sei. Uma semana depois, o pastor no Brasil liga para ele e diz que Deus falou com ele para trazer o Aloísio de volta para o Brasil. Eu era líder de célula. Eu não conhecia o pastor Aloísio. Ele morava na Inglaterra nessa época. E um dia eu tive um sonho. Nesse sonho, Deus mostrou um rosto que eu não conhecia. Era um homem. E Deus falou para mim no sonho, é para você andar com esse homem. Eu fiquei pensando, tudo de Deus é bom. Esse homem deve ser muito bom. Mas eu não conhecia. Eu estava na igreja e falei, e agora? O que será? E aí, isso foi durante a semana. No domingo eu fui para o culto. O pastor abriu o culto, tudo. De repente, o pastor Sinomar vem e fala, o pastor Aloísio voltou e ele vai ministrar para nós hoje. Eu fiquei olhando, falei, nossa, esse homem é muito parecido com o homem do sonho. Assisti a pregação toda. No final, eu desci rapidamente e falei para o Zanildo, esse homem aí tem a cara do meu sonho, deixa eu ir lá ver. Quando eu cheguei lá perto, era ele. E eu não conhecia, não me apresentei nem nada, fui embora. Aí, passado alguns dias, houve uma convocação das células da região onde eu estava, que era para ter uma reunião. Eu fui. Cheguei lá, quem estava lá? O pastor Aloísio. E ele ia começar o núcleo. E aí nós começamos o núcleo, né? Reuniu as células do lugar. E foi aí que eu comecei a trabalhar junto com ele. Então, desde o núcleo lá do Jardim América. E, bom, inicialmente foi uma questão de fé, de crer naquilo que Deus diz. Mas com o passar do tempo, eu pude ver que era muito melhor do que o que eu imaginava. Realmente Deus colocou algo poderoso diante de mim, que é Ele. A gente começa então o núcleo do Jardim América, da Luz para os Povos, lá na minha casa, em março de 97. Nós tivemos 2 reuniões na garagem dessa casa, 50 irmãos ali, e ali nascia o embrião que seria a videira. Naquela altura ainda Luz para os Povos. Então, 2 semanas depois, alugamos um pequeno galpão no Jardim América. Decidimos que seria aqui, por ser um bairro mais central. E junto com esse pequeno grupo de irmãos, a gente começou a reunir. Rapidamente a igreja cresceu muito, isso foi em março. Quando foi em setembro, então eu saí do meu trabalho para ser ordenado e trabalhar a tempo integral ao lado do pastor Aloísio. Éramos eu e ele apenas de pastores. Fui ordenado em setembro, já na primeira reforma desse prédio. E aí a gente já estava com quase 500 irmãos. Foi muito rápido, rapidamente. Muita gente se juntou a nós, como um selo de Deus realmente. E quando foi em 99, 2 anos depois, nós entendemos que a gente tinha uma visão de edificação da igreja que não era exatamente aquela que a gente vivia ali da Luz para os Povos, embora sempre tivemos uma grande consideração pelo pastor Sinomar, o apóstolo Sinomar. E entendemos que a gente não podia edificar uma coisa dentro da outra e que nós precisávamos fazer aquilo que Deus estava nos chamando para fazer. E então conversamos e foi nesse momento que nós saímos ali da Luz para os Povos e começava a videira. Nasce a videira Igreja em Células.
E a primeira conferência da videira aconteceu no final de 1999, no ginásio da T9, em frente ao posto Harlem, com mais ou menos 1.500, 1.200 pessoas. E ali nessa conferência aconteceu algo interessante, porque teve algumas palavras proféticas que foram liberadas sobre nós. E duas se cumpriram logo depois. Uma era a respeito de uma explosão que aconteceria, uma explosão de crescimento nos próximos anos. E a outra era em relação à prosperidade financeira. Então, esse crescimento de fato aconteceu. Era algo impressionante. A cada culto e a cada domingo, tinha um monte de gente que ia chegando, que a gente não sabe de onde vinha, nem por que estavam ali, mas era crescente. Era um ambiente muito poderoso. Porque você entrava, você saía alimentado, tocado, inspirado. Graças a Deus que a videira começou assim e permanece. Então foi algo assim muito poderoso. Nós vivemos desde o início, nós começamos assim, verdadeiramente debaixo de um poder de Deus, de um mover de Deus, de uma unção do Espírito Santo. E graças a Deus nós continuamos nisso até hoje. E a outra palavra profética que se cumpriu também, que alguém falou para Aloísio, que Deus estava entregando para ele uma unção de prosperidade para o ministério, mas também na vida dele, foi em relação à videira, que foi a compra do prédio na Videira Bueno. E assim edificamos. O pastor Luiz escreveu uma visão então clara do que a gente queria, cada crente um ministro, porque a gente entendia o ministério de todos os crentes, né? Pela palavra de Deus, cada casa uma extensão da igreja, porque a igreja deveria também se reunir como atos de casa em casa para que houvesse comunhão, unidade, vínculos e também no prédio para receber a instrução da palavra. E aí, no meio dessa visão toda, o pastor Aloísio estabeleceu o seminário, o Trilho dos Vencedores, que começava lá no encontro com Deus, que é a principal ferramenta de evangelismo, que era também algo que estava no coração dele, de ter um retiro evangelístico. E daí ele fica sabendo o que estava acontecendo na Colômbia, ele vai lá, conhece e ele já volta de lá. E a gente estava inclusive na semana de fazer um retiro de jovens, ele transforma esse retiro de jovens no primeiro encontro e marca esse momento importante do ministério do pastor Aloísio, que era uma das ferramentas mais poderosas de evangelismo, que faz parte hoje, 25 anos de encontros junto com a videira, onde milhares de pessoas todos os anos estão sendo alcançadas pelo Evangelho, algo que já estava lá atrás do coração do pastor Aloísio. Logo na sequência, acho que 2001, a gente já faz ali um grande mega batismo de 1.000 pessoas num só dia no Parque Vaca Brava. E depois, em 2003, 2 anos depois, fizemos um batismo com 3.000 no ginásio. Honramos o pastor Sinomar. E junto com todo esse crescimento da videira, né, vieram as grandes conquistas. Então Deus deu para o pastor Aloísio o ministério, deu o prédio, deu a rádio, deu a escola videira. Depois começamos a multiplicar os prédios na cidade, abrir as videiras nas capitais e até em outros países. E tudo isso foi um mover de Deus muito grande, porque não foi realmente uma coisa que nós planejamos. As pessoas iam mudando, pedindo à igreja e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito sobrenatural. Nem eu, nem o pastor Aloísio jamais imaginávamos, mas Deus tinha planos muito maiores. Então, enfim, chegamos aqui milagrosamente, como sempre, todos esses desafios. Chegamos aqui na Arena Bueno, que também é um outro milagre impressionante. Estamos em mais de 30 países e o ministério do pastor Aloísio realmente se tornou uma coisa impressionante. O Aloísio, desde cedo, ele teve revelação do Evangelho da Graça. Mesmo no início do nosso casamento, quando ele começou ali o primeiro seminário, ele já falava sobre isso, mas as pessoas não entendiam. Eu acho que nem eu entendia. E à medida que ele foi falando, e eu penso que isso intensificou com a videira nasceu como igreja, com foco. Cada membro é um ministro, na formação de líderes e também com a mensagem do Evangelho da Graça. Mas mesmo no início da videira, a liderança não recebeu essa mensagem de uma maneira aberta e ele deixou de dar ênfase. Mas depois, Deus insistiu e ele entendeu
que a mensagem da graça tinha tudo a ver com o chamado e com o modelo de igreja que ele estava edificando. E é claro que isso produziu uma grande libertação no meio da igreja, no meio dos líderes, a respeito da lei. A igreja entendeu a diferença entre a lei e a graça, porque a lei é o que o homem faz para Deus, são as exigências de Deus e que o homem tenta corresponder para merecer a bênção. Mas a graça é aquilo que Deus faz por nós, é Deus dando tudo para quem não merece nada. E a igreja foi entendendo que a obra é feita na dependência dele, por essa graça, pelo evangelho transformador, que tira a culpa, a condenação, que não acusa, que não cobra, mas que produz uma alegria no nosso coração. E hoje, por causa dessa mensagem dada ao pastor Aloysio, focada na vida da igreja, nós podemos viver um ministério glorioso, maravilhoso, incrível, leve e poderoso. E eu louvo a Deus por isso, porque é a mensagem que hoje tornou-se a nossa identidade como igreja, mas que mudou a nossa vida. A mensagem da graça mudou a minha vida. Ao ouvir o Aloysio, eu fui transformada com essa mensagem. E através desta mensagem, Deus também trouxe mais direção no ministério com crianças. Porque Deus falou comigo, aquilo que Ele está falando no púlpito, eu quero que você transmita para as crianças, através do material que você vai escrever. Eu não sabia como, mas é isso que eu comecei a fazer logo no início, a escrever e a traduzir para as crianças, na linguagem delas, aquilo que o Aloysio estava pregando no púlpito, para toda a igreja. Nós estamos levando a mesma mensagem para 3 gerações diferentes, adultos, jovens e crianças, de uma maneira simultânea. Eu chamo isso de mover de Deus. Não é mais Natal, aí já comemorando o ano O meu pai é um homem muito consistente, né? O que ele prega lá no púlpito, o que ele ensina, é o que ele vive também. O que ele ensina lá, ele vive dentro de casa. Tá aí uma resposta para a pergunta mais famosa, como é ser filha do pastor Aloysio? Como meu pai, ele é conhecido como pastor da graça, dentro de casa nós vivíamos isso também. Não no sentido do meu pai ser tolerante com todo tipo de coisa, não é isso. Meu pai sempre foi muito correto, muito firme com o que tinha que ser firme. E depois que eu me tornei mãe, eu percebi e senti muito mais isso. Esse testemunho da graça, do favor de Deus, de saber que Deus cuida, que Deus nos ama, e sentir também ainda mais esse momento dele como avô, com as minhas filhas, ele sendo esse avô gracioso, amoroso, que gosta de estar com a família. Sendo a Deus, Maria Clara é uma bênção na nossa vida e nós queremos comemorar o aniversário, é uma maneira de testemunhar de que a vida que o Senhor nos tem dado é uma vida plena. Então ele tinha essa postura assim de ser realmente tão generoso que ele às vezes abria mão de fazer algo que ele queria, sim, que ele gostava, para estar conosco, para fazer algo que nós queríamos, e sempre de muito bom humor, sim, sempre achando bom, né? Sempre presente. Muitos momentos engraçados, sim, divertidos. A gente se divertia muito, ainda se diverte. Meu pai, ele é uma pessoa muito sensível, né? Eu acho que isso faz parte também da sabedoria que Deus deu para ele. Então, já teve algumas vezes que eu cheguei chorando por alguma situação que tinha acontecido comigo, e algumas dessas vezes meu pai chorou junto comigo. E foi tão bom porque eu senti amada, senti que o que eu estava sentindo era importante para ele também, e que ele se importava comigo realmente. Ver meu pai chorando não é uma coisa comum, mas quando eu vi ele chorando por causa de mim, realmente foi algo que me marcou. Tenho certeza, irmãos, que nós temos alcançado tantas coisas, porque Deus tem levantado esses irmãos como um canal. Eu posso testemunhar, porque eu ando do lado deles todo dia. E eu sei o quanto o coração deles tem sido reto, santo, puro e sem nenhuma maldade. Nesses anos andando com o pastor Aloysio, justamente por ele ser um líder muito forte e grande,
Muitas pessoas, às vezes, criticavam que o pastor Aloysio era uma pessoa dura, insensível, mas eu vivi momentos muito preciosos na minha particularidade com o pastor Aloysio, porque nesse caminho nós tivemos muitas lutas, né? Muitas situações, muitas pressões. E eu quero dizer muito obrigado para o pastor Aloysio, porque eu e ele sabemos, e a minha esposa, de momentos íntimos, de muita pressão, que quando eu abri o meu coração para o pastor Aloysio, eu sempre encontrei um homem doce, cheio de empatia, pronto para chorar comigo, para suportar a minha luta, para ter paciência e, como um pai, realmente cuidar desse momento, das lutas que eu vivi. Uma pessoa que sempre acreditou em mim muito mais do que eu e nunca negou nenhum desafio que eu quis enfrentar. Sempre assinou embaixo, como foi os Radicais Livres, o ginásio, o estádio. Eram desafios enormes que poderiam dar errado, mas que eu encontrei no pastor Aloysio sempre uma fé segura, um apoio e uma assinatura para dizer: pode ir, eu estou com você. Bem, o Aloysio, como pastor, ele é alguém que tem clareza do seu chamado, ele é alguém comprometido, ele é uma pessoa disposta, ele não é preguiçoso, ele sempre trabalhou muito, ele é alguém que acorda cedo, ele é disciplinado na oração, no estudo da palavra, ele é coerente, né, com a sua mensagem de viver o que prega, ele é bem-humorado, ele ri de coisas que eu não iria rir, mas ele ri bastante. Nós rimos muito juntos, né? E é alguém que tem revelação na palavra, mas tem uma característica também que eu percebo nele. Ele é muito firme naquilo que ele crê. E Deus deu a ele uma capacidade de suportar a pressão. Nós não teríamos hoje o ministério que nós temos como igreja se ele não tivesse, como líder desse ministério, suportado pressões, como ele suportou de uma maneira firme, sem parar, mas manter o ritmo, manter a constância, manter o foco em Cristo e, principalmente, mantendo a mensagem. Olha, pastor Aloysio, eu creio piamente que você é um tipo de Davi para a nossa geração. Alguém que já fez, faz e vai continuar fazendo, assim, diferença na nossa geração. Eu me alegro de fazer parte dessa equipe. Eu só quero fazer parte dos valentes de Davi, junto com você. Para terminar, a gente deixa algo que realmente seja exemplo para os outros e que influencie, que inspire outras gerações, como Davi inspira até hoje. Então eu creio piamente. Deus te levantou como esse Davi. Continua assim, porque nós somos muito abençoados pela sua vida. Nesta data tão importante, quero abraçá-lo e deixar publicamente o meu reconhecimento pelo seu trabalho. Sou feliz e grato a Deus por participar da sua história desde o início. Para mim, você é um filho precioso e eu lhe quero muito bem. Rogo aos céus que lhe dê saúde, paz e prosperidade. Que os seus dias vindouros sejam surpreendentes e muito abençoados. Você é um homem de Deus, um empreendedor, um visionário e tem um coração humilde. Isso é importante. Eu me sinto muito privilegiada por pensar que Deus me escolheu, Deus permitiu que eu fosse sua filha, que eu pudesse ter um pai como o Senhor. E dizer que eu te amo muito. Eu oro para que o Senhor continue cada vez mais abençoando, que o ministério do Senhor venha crescer ainda mais
e que venham ainda mais 35 anos. Que o Senhor te abençoe com muita longevidade e saúde. Que eu esteja também aqui para presenciar, desfrutar e viver esses anos e esses momentos com o Senhor, que para mim tem sido assim um grande privilégio, uma bênção na minha vida. Te amo. Pai, quero te agradecer por ter sido não só um pai, mas um amigo, um conselheiro. Obrigado por ter sorrido comigo nos momentos de alegria e obrigado por ter chorado comigo nos momentos de tristeza. Obrigada por sempre estar presente e obrigada porque eu sei que eu posso contar sempre com o Senhor. Bem, Aloísio, esse vídeo é para celebrar os 35 anos de ministério e também para honrar você. Para nós é um prazer poder te honrar e é muito fácil poder te honrar, porque de fato você exala a vida de Deus. E eu gostaria de dizer, usando uma frase que você muito fala a respeito da lei e da graça, que a lei é aquilo que nós fazemos para Deus, mas a graça é aquilo que Deus faz para nós e também através de nós. Esses 35 anos foram marcados pela graça de Deus na sua vida e através de você, e de muito favor que Deus liberou na sua vida e também através de você. Você é um canal do favor de Deus na nossa vida, como família, mas também como igreja. Eu amo você. Que haja em mim o mesmo Espírito que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si e se fez um homem, tomando sobre a cruz as minhas maldições. Se fez tão fraco para que eu fosse forte, tomou-me a morte e me deu sua vida. Se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Se fez tão pobre para que eu fosse rico, curou minhas chagas com suas feridas. Se fez um homem para que eu fosse feito um filho de Deus. Somente tu és digno de louvor. Eu te adoro em espírito, em verdade. Somente